Oi, 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 galera, tudo tranquilo, moçada? Aqui é o Wanderson, A7 do canal Química Tunai. Eu vou falar para você nessa aula sobre gases, mais especificamente sobre transformações gasosas. Bora lá? Enquanto essa cortina se abre, aproveitem e se inscrevam no canal Química Tunai, quem ainda não está inscrito. Primeira coisa que eu tenho que te falar é sobre a definição do estado gasoso. O que é o estado gasoso? É um estado caracterizado por ter forma variável e volume variável. Por quê? Porque a forma e o volume do gás depende do próprio recipiente. Beleza? Eu preciso te apresentar alguns princípios da teoria cinética dos gases, que é a teoria que explica de maneira satisfatória o comportamento de um gás. Primeiro princípio dessa teoria: o tamanho da molécula é praticamente desprezível quando você compara com a distância entre as moléculas. O que mais? Essas moléculas estão paradinhas? Não, estão em movimento incessante, em colisões elásticas umas com as outras e também colidindo com as paredes do recipiente. Só para te lembrar, essas colisões com as paredes resultam na pressão do gás. O que mais? A energia cinética média das moléculas ela é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Lembrando que temperatura absoluta é aquela que você mede em Kelvin. Fácil, tranquilo. Duas definiçõezinhas bacanas que você precisa conhecer. Definição de gás ideal e de gás real. Primeiro, gás ideal não existe. Não existe? Não. O gás ideal você idealiza. Beleza? O que existe é o gás real. Só que, em determinadas condições, um gás real pode ter esse comportamento idealizado. Beleza? Tá, mas resumindo, qual a diferença entre esses dois gases? No gás ideal, que não existe, você despreza as interações entre moléculas. E no gás real, essas interações não são desprezíveis. Beleza? Mas o gás que mais cai numa prova, seja Enem, processo de avaliação seriada ou mesmo nos seus vestibulares, é o gás ideal. Tá bom? Beleza? Eu vou te falar agora de três grandezas, três variáveis que você pode medir, você pode atribuir para um gás. Você pode medir qual é a fome de um gás? Eu acho que não. Dá para medir a idade de um gás? Também não dá. Mas o que você consegue medir? Você consegue medir o pivete. Tá? O que é isso? O pivete? A pressão, o volume e a temperatura. Isso você consegue medir na boa. Tá, mas o que é pressão? Pressão é o resultado dos choques das moléculas com as paredes do recipiente. Que unidades que a gente usa para medir pressão? Pode ser a atmosfera, pode ser milímetros de mercúrio, entre outras. Mas as duas principais estão aí. Qual que é a correspondência entre elas? Cada uma atmosfera, ou um atm, corresponde a 760 milímetros de mercúrio ou 760 torr, tanto faz. O que mais? Volume. Ah, mas a gente viu que o gás não tem volume definido. É variável, verdade, depende do recipiente. Então, o volume do gás é o espaço ocupado por essa amostra gasosa. Esse espaço coincide com o volume do próprio recipiente. E as unidades quais são? Poderia ser centímetro cúbico, que é equivalente a mililitro, poderia ser decímetro cúbico, que é equivalente a litro. Poderia ser ainda metro cúbico, que é equivalente a 1000 litros, tá bom? E temperatura, o que seria isso? Bom, temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. Tem que ser expressa em Kelvin. Se um exercício te dá temperatura em Celsius, o que você faz? Soma esse valor em Celsius com 273 e você vai achar a temperatura em Kelvin. Por exemplo, se você tem uma temperatura de 27 graus Celsius, em Kelvin, basta somar com 273, vai dar 300 kelvins. Perfeito? Beleza? Bom, falei de três variáveis, de três grandezas. Eu posso modificar essas variáveis. Eu posso manter uma fixa e variar as outras duas, na boa. Você quer ver isso? Quando você varia essas grandezas, você tem o quê? Transformações. E a primeira transformação que você vai estudar agora chama-se transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? É aquela que acontece numa temperatura constante. Espera aí. Se a temperatura não muda, quem que pode mudar? Pressão e volume. Tá, mas de que maneira que a pressão e o volume, eles variam, Wanderson? Bom, pressão e volume variam de maneira inversa, são grandezas inversamente proporcionais. E aí você está vendo o enunciado dessa lei, chamada Lei de Boyle-Mariotti, que diz que quando a temperatura é constante, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Olha para o GIFzinho na sua tela. Quanto mais você aperta, quanto mais você aumenta a pressão, menor vai ficar o volume. Dobrou a pressão, volume cai para metade. Triplicou a pressão, volume cai para a terça parte. Beleza? Eu vou te mostrar agora como é que fica essa relação inversa entre pressão e volume numa linguagem matemática. Quer ver que bonitinho? Matematicamente você poderia escrever assim: P vezes V é constante. O produto PV é constante. Por quê? Em matemática, toda vez que você tiver grandezas inversas, o produto delas é um valor constante. Beleza? Por isso que você escreve P vezes V é igual a um valor constante, igual a K, por exemplo. Para melhorar um pouquinho essa expressão, a gente escreve assim: pressão inicial vezes volume inicial, que é igual a pressão final vezes o volume final. Tranquilo? Para efeito de fazer continhas numa prova, é mais legal essa segunda aí.
Tá bom? Como é que ficaria o gráfico de uma transformação isotérmica? Bom, estou falando que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então pensa comigo. Quando a pressão era P, o volume era V. Então, vamos mudar um pouquinho aqui. Quando a pressão foi para 2P, quer dizer, dobrou, o volume caiu para metade. E por aí vai. A hora que você triplicar a pressão, o volume cai para a terça parte. A hora que você quadruplicar a pressão, o volume cai para a quarta parte. Você obteve um gráfico chamado de hipérbole, certo? Equilátera. Esse é um nome bonitinho para ela. Tranquilo? De boa na lagoa, percebeu que é um gráfico decrescente. Até porque as duas grandezas são inversamente proporcionais. Para ficar mais legal essa ideia, eu coloquei um exemplo numérico. Olha isso. O gás carbônico produzido na reação de um comprimido efervescente com água foi seco e recolhido a uma pressão de 1 atmosfera e uma temperatura de 300 kelvins, ocupando um volume de 4 litros. Se a essa mesma temperatura, quer dizer, era 300 kelvin, vai continuar sendo 300. Então nem lembra de temperatura. Quem te interessa é pressão e volume. A 1 atmosfera ocupava 4 litros. Agora olha a pergunta, se a essa mesma temperatura esse gás fosse recolhido a uma pressão de 2 atmosferas, 2 atm ou 2 atmosferas, ao invés de 1. Você está dobrando a pressão. Então eu espero que o volume caia para metade. O volume era de 4 litros. Então vai cair para 2. Acabou, respondeu o exercício. É possível fazer assim. Se a pressão dobrou de 1 para 2, o volume vai cair de 4 para 2. Pronto. Mas se quiser usar a formulinha, fica assim. P1V1, P2 V2, substituindo. Pressão inicial 1, volume inicial 4 litros. Pressão final 2 atm, volume final eu não sei. A hora que você resolve essa continha, 2 litros. Beleza? Que vai dar a letra A de I love you. Fechou? Tranquilo? Vamos brincar agora com uma outra transformação. Vou falar para você agora de uma transformação do tipo isobárica. O que é isso, isobárica? Só se lembrar que bar é unidade de pressão. Então, isobárica, transformação isobárica, acontece quando? Quando a pressão não muda. Fechou? Pressão é constante. Se a pressão não muda, quem que pode mudar? Ué, Wanderson, vai mudar o volume e a temperatura. E quanto mais você esquenta, mais o volume vai aumentar. Só um aviso. Para ser isobárica, para a pressão não mudar, esse êmbolo que você está vendo nesse desenho simplificado aí, ele tem que ser móvel. Entendeu? Ele não pode oferecer resistência. Então, se esquentou um pouquinho, a tendência é o volume disso aumentar, para não mexer na pressão. Mas voltando, o que diz a primeira lei de Charles Gay-Lussac? Diz o seguinte, que quando a pressão é constante, volume e temperatura são grandezas o quê? São grandezas diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? Dobrou um, o outro também dobra. Triplicou um, o outro também triplica. Beleza? Ficou claro? Isso quer dizer grandezas direta. E matematicamente, como é que fica? Bom, grandezas diretamente proporcionais, você representa através de uma divisão. Diretamente é através de divisão ou razão. Beleza? Então, eu vou ter que escrever assim. A razão, volume sobre temperatura é que é constante. Por que tem uma divisão agora aqui, Wanderson? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Quando é inversa, é produto. Quando é direta, é divisão ou razão. Melhorando essa expressãozinha, você vai chegar nisso. Que o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Estou falando de grandezas diretamente proporcionais. E o gráfico, como fica então? Uma reta, agora, crescente, que passa pela origem. Por que perto do 0 Kelvin aqui tem um tracejado? Porque perto do 0 Kelvin, provavelmente ninguém seria gasoso. Entendeu? Essas leis que você está vendo nessa aula, vale pro gás. Mas perto do 0 Kelvin, não sei que estado que isso está. Provavelmente não seria gasoso. Então elas são válidas a hora que o cara já está no estado gasoso de verdade. Tudo bem? Percebeu que é uma reta crescente que passa pela origem. Para ficar melhor a ideia, um exemplo numérico bonitinho. Uma amostra de ozônio, ela ocupa 250 mililitros a 27 graus Celsius, que quer dizer 300 Kelvin. E volume que ela vai ocupar a 87 graus Celsius, é a mesma coisa que 360 kelvins. Se não houver variação de pressão. Peraí, se não tem variação de pressão, é uma transformação isobárica. E a expressãozinha que você acabou de ver é escrita assim, V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Compreendeu? É isso mesmo, tranquilo, vamos substituir. Volume inicial 250, temperatura inicial 300 Kelvin. Não esqueçam da conversão. Volume final, não sei. E a temperatura final? 360 Kelvin, é 87 mais 273. Então, substituindo, fica assim. 250 por 300, V2 por 360. Bom, resolver isso aqui você sabe. Você multiplica cruzado, corta os zeros que você quiser, fique tranquilo. E que vai dar isso? Volume final de 300 mililitros, que vai dar a letra C de sangue. Fechou? Tranquilo? Vamos para a última das transformações.
Falei da isotérmica, falei da isobárica. Tem uma outra agora que você chama de isovolumétrica. Beleza? O que é isovolumétrica? Quando o volume não muda. Bom, se o volume não muda, quem que pode mudar? Pressão com temperatura. Pronto. Mas de que jeito que essas duas grandezas se relacionam entre si? Elas são grandezas diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Aumentou um, a outra também aumenta. Olha para esses dois desenhos do GIF aqui na frente. Percebe que o volume não mudou. Percebeu isso? Certo? Mas quando você aumenta a temperatura, aumenta o nível de agitação das moléculas, você vai fazer com que aumente também as colisões com as paredes do recipiente. Então vai aumentar a pressão. Por isso que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Tá claro? Uma panela de pressão quando explode, por exemplo, vamos pensar. A panela não cresce durante o cozimento. Se não cresce significativamente. O volume é praticamente o mesmo, sempre. Aí a válvula entupiu. O excesso de vapor não sai. Confere, beleza? A temperatura só vai subindo, a pressão só vai aumentando, daqui a pouco a panela não aguenta. Aí ela estoura. Entendeu? Fechou? Beleza? Vamos pensar matematicamente agora. Só um aviso, essa lei é chamada de segunda lei de Charles-Gay-Lussac. Lá na transformação isobárica, a gente pode chamar de primeira lei de Charles-Gay-Lussac. Essa é a segunda. Tudo bem? Vamos para frente. Matematicamente, como é que eu escrevo isso? Peraí. Volume não muda, quem muda é a pressão e a temperatura de maneira direta. Direta me lembra divisão. Então eu escrevo assim. A razão P sobre T é constante. Por que tem uma razão aqui, Wanderson? São grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Lembra? Grandezas inversas, produto é constante. Grandezas direta, a divisão é constante. Melhorando essa expressão, fica assim. Pressão inicial sobre temperatura inicial, que é igual a pressão final sobre a temperatura final. Então, mas e o gráfico? Espera aí, estou falando de grandezas diretamente proporcionais. Portanto, o gráfico vai ser aquela reta crescente, famosa, de novo, que tende a passar pela origem. Mas perto do zero, não tem um comportamento definido, porque eu nem sei se o material é gasoso. Ok? Beleza? E para fechar de verdade, eu preciso de dar um exemplo bonito numérico. Vamos lá? Ao sair de viagem, o motorista calibrou os pneus de seu veículo, colocando no seu interior 2 atmosferas ou 2 atm de pressão. Num dia quente, 27 graus Celsius ou 300 Kelvin. Ao chegar ao destino, mediu novamente a pressão dos pneus, encontrou um valor de 2,2 atmosferas. Era 2, subiu 10%, foi para 2,2. Considerando desprezível a variação do volume. O que quer dizer isso? Que o processo é isovolumétrico, ou isocórico, ou isométrico, que são sinônimos. Então o pneu não cresceu significativamente. Beleza? O pneu continua no tamanho, essa é a ideia. Então, o que aconteceu então com a temperatura do pneu? Bom, quando o pneu estava frio, pressão de 2 atm a 27 graus Celsius. Aí no final da viagem, a pressão estava um pouquinho maior, 2,2. Ele está perguntando qual é a temperatura do pneu ao final da viagem. Ah, mas as respostas estão em Celsius. Posso fazer a conta com Celsius? De jeito nenhum. Tem que fazer tudo com Kelvin, depois você volta no Celsius. Tá bom? Então, se o volume não muda, eu tenho que pensar numa transformação isovolumétrica e a formulinha que a gente acabou de ver é essa aqui. Confere? Pressão inicial, 2 atm. Temperatura inicial, 300 Kelvin. Pressão final, 2,2. E a temperatura final? Não sei. Vamos calcular? 2 está para 300, 2,2 está para T2. O T2, que é a temperatura final, vai dar 330 Kelvin. Cuidado, 330 Kelvin. Aqui tem uma resposta 330 graus Celsius. Não serve. Eu tenho que converter 330 Kelvin para graus Celsius. Tem que voltar na escala que a gente usa no Brasil. É só fazer menos 273. Quanto que vai dar isso? 57 graus Celsius. Que a resposta vai ser a letra B de bola. Beleza, galera? Espero muito que vocês tenham entendido essa primeira aula sobre gases. Depois, na sequência, você vai ter outras para complementar esse assunto. Beleza? Se você gostou, dê um molde like, ok? Inscreva-se no canal se você não estiver inscrito. Bora lá, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!